Olá, que bom que você está aqui no canal da Esperança, TV Novo Tempo. Você está assistindo agora o programa Vida e Saúde. A proposta do programa é trazer dicas, informações, culinária saudável para que a sua vida seja melhor. Culinária saudável, mas não é aquele saudável sem sal, sem gosto, sem tempero, não. Hoje a gente não vai ter receita, mas nos programas que a gente tem passado por aqui durante toda a semana, no blog você consegue acessar também essas receitas saudáveis, mas com muito sabor. Durante toda essa semana a gente tem conversado sobre tecnologia e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre a dependência da internet e das tecnologias também. Também vamos conversar sobre a diferença entre diet, light e zero e você vai conhecer um tratamento, propostas de tratamento para psoríase, uma doença autoimune que afeta muitas mulheres, muitas pessoas, na verdade, telespectadores nos pediram informações sobre esse assunto e a gente está aqui respondendo às suas questões. Eu falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço que estou mostrando aqui para você agora, gostoso, em meio à natureza, em meio aos animaizinhos, a gente consegue perceber a presença de Deus, o cuidado dele. Eu espero que você também possa sentir o cuidado dele por você. Vamos começar agora conversando com a Kátia Oliveira, psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Terô. Obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. A doutora Kátia é especialista já nesse assunto de tecnologia e hoje eu queria saber um pouquinho mais sobre quando é que passa a ser vício o uso da internet? Então, a sociedade científica como um todo tem olhado com bastante atenção para essa questão de quando que extrapolaria e deixaria de ser um uso normal, digamos assim, funcional da internet, e quando passaria a ser um uso que a gente poderia considerar como sendo dependência. A gente tem pessoas, para você ter uma ideia, Terô, que gastam online semanalmente de 40 a 80 horas. Então, é um tempo assim... É quase uma carga horária de trabalho. De trabalho, exatamente. Sendo que algumas dessas pessoas chegam a ficar 20 horas, até 20 horas conectadas ininterruptamente. Então, Nossa, esse é um dado alarmante. É um dado, assim, assustador, eu diria. E a gente não tem, assim, quando a gente pensa em dependência tecnológica ou dependência de internet, a gente costuma pensar que são só adolescentes e que a gente está falando com foco apenas em adolescentes, mas não. Isso pode dizer respeito à realidade de crianças, jovens adultos e idosos também. A gente tem um percentual aí, em média, que indica que cerca de 10% dos usuários poderiam ser considerados dependentes, né? Então, a gente começa a pensar, embora não seja considerado, catalogado ainda como um transtorno psiquiátrico, a dependência de internet, mas a gente começa a olhar com atenção e ver, sim, que existe alguma disfunção aí nesse uso exagerado da internet. Existe alguma disfunção, alguma forma de transtorno, alguma divisão desse transtorno de uso excessivo, doutora? Sim. Na verdade, o assunto ainda é muito novo, mas assim, a gente tem divergências sobre essas divisões, mas eu gosto da ideia de que a internet, a dependência de internet seria como que um grande guarda-chuva e dentro dessa aba, desse guarda-chuva, a gente vai ter subcategorias de dependência. Dentro dessas subcategorias, eu tenho, por exemplo, dependência de sexo virtual, dependência de videogames, dependência de jogos de azar online, dependência de chats ou salas de bate-papo. Então, elas estariam dentro dessa dependência de internet. E agora, mais recentemente, dependência de redes sociais também. Também. Quais são as características de que uma pessoa está se tornando dependente ou de que ela já é dependente? Porque o nosso telespectador ele precisa ficar alerta aos sinais de perigo. Sim. A grande dica aí de dependência que extrapola realmente o uso o bom uso, digamos assim, da tecnologia, seria a incapacidade da pessoa de controlar o tempo que ela passa online. Então a pessoa entra e ela fala assim, bom, eu vou ficar só 30 minutinhos. E quando essa pessoa vai verificar, são 4 horas da manhã, 4 horas da madrugada, e ela ainda não conseguiu se desconectar. E essa pessoa, ela tenta durante várias vezes reduzir esse uso e ela não consegue. Quando a gente fala de adolescentes, é muito frequente que eles mintam sobre o tempo online. Uma outra característica é que as pessoas passam a regular o seu humor em função da internet. Então a pessoa, ela está
ansiosa, ela está deprimida, ela está se sentindo mal, ela vai para a internet e imediatamente ela começa a se sentir bem. Então, e quando ela não consegue estar conectada, ela pode ficar irritada, ansiosa por não ter conexão disponível. Quer dizer, a vida virtual, porque se você tem dependência de, seja por qualquer uma dessas abas que você está falando aqui, ela passa a ditar a vida real. Sim. Exatamente. Então, é interessante que a gente preste muita atenção, porque quando esse uso, ele começa a trazer qualquer tipo de transtorno, de incômodo para a pessoa, de prejuízo no aspecto profissional. Porque se eu passo a noite inteira conectada, é óbvio que no dia seguinte eu vou ter um desempenho prejudicado no meu trabalho. Com certeza. Se eu sou uma estudante universitária e eu gasto muitas horas online de madrugada, é óbvio que no dia seguinte eu não vou conseguir me concentrar nas minhas atividades diárias. Então, isso é um indicativo, por exemplo, na família. A pessoa começa a deixar o cuidado, negligenciar o cuidado com os filhos, deixar o cuidado de quem é casado, por exemplo, do marido, da esposa, para estar no universo online. Então, esse é o grande prejuízo, o grande indicativo de problema que a gente teria. Doutora, rapidinho, como é que a gente consegue ajudar, você como psicóloga, de repente dar uma fórmula diferente? Porque a mãe que vê a filha adolescente lá jogando online sem parar, não quer comer, não quer fazer nada, ela vai, o argumento normal é, larga isso aí não tem importância, fica aquela conversa de uma via só, né? Outra pessoa não está nem escutando, não surte efeito. A amiga do quarto, por exemplo, de uma amiga universitária pode falar, menina, você está ficando doida. Como é que a gente pode ajudar de maneira eficaz essa pessoa que está com dependência? Eu preciso criar situações que concorram com essa dependência. Olha aí, de uma maneira inteligente. Exatamente. Para um adolescente, por exemplo, muitas vezes os pais pensam que estão mantendo seus adolescentes seguros em casa na internet. Então, eu não deixo meu filho sair, ele não está exposto a nenhum tipo de risco. Mas, por outro lado, ele não sabe o que esse adolescente, o que essa criança está fazendo online. Então, mas muitas vezes os pais esquecem de incentivar, por exemplo, as atividades ao ar livre, a prática de esportes, que poderiam ser atrativos caso a criança ou adolescente começasse a se empenhar em praticar essas atividades. E perceber também que as amizades do mundo offline são bem mais interessantes. Né? Então, eu acho que tem que pensar em estratégias que possam ser atrativas. Legal. Obrigada pela dica, obrigada pelas informações, doutora. A gente ainda continua conversando durante toda essa semana. Ok. Agora é hora de dica de leitura do Vida e Saúde. Eu quero mostrar para você, olha só, essa revista que pode ser sua inteiramente grátis. Momentos de alegria, um dia sem estresse. Você pode adquirir essa revista totalmente grátis. Vou mostrar aqui, ó. pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo site novotempo.com. Lá você consegue ganhar essa revista aqui para você e para sua família, para quem você quiser levar de presente. É só escrever para a gente aí online ou ligar 0 operadora 12 21 27 31 21 e essa revista pode ser sua. E agora é hora de conversar sobre saúde, momento nutrição. Eu tenho aqui comigo Sidilene Modesto. Tudo bem, Sidilene? Sidilene vem lá do PSF Unasp e vai falar um pouquinho pra gente sobre as diferenças entre Diet, Light e Zero. Há uma grande confusão sobre esses tipos de alimentos e a Sidilene pode esclarecer pra gente qual a diferença básica e quais são os mais indicados para cada situação. Sim. Se são indicados, né? Qual é a diferença entre esses três grupos de alimentos? O diet é zero de açúcar, não tem açúcar, não contém açúcar, é destinado para pacientes diabéticos, pessoas que têm diabetes. Diet. O diet, né? O light é 50% menos gordura, menos sal, menos açúcar. 50% menos, ou 75%, aí depende do produto, né, que a empresa coloca no rótulo. A porcentagem mínima seria de 50% ou 25%? 25% também, né? Tá. Então 25, então, começa 50, com 25%, 75%, né, do produto. E aí depende de que produto que a empresa está oferecendo. Nem sempre relacionado à gordura. Não, pode ser sódio, né, açúcar, que geralmente tem,
E aí é designado pessoas que querem cuidar com pressão ou até com perda de peso, né? Pessoas que querem trabalhar alguma dieta específica. E o zero contém zero de gordura, ou zero açúcar, ou zero sal. Existe, né? Então aí são pessoas que querem retirar totalmente o sal ou o açúcar ou a gordura da dieta. Agora, não entendi. Então a diferença entre o diet e o zero não é basicamente a mesma coisa? O diet seria só referente ao açúcar? Só o açúcar. O diet é só sem açúcar e é designado pro diabético, né? Entendi. E o zero pode ser gordura, pode ser açúcar ou sal. Ah, então o diet, o zero acaba sendo mais assim, amplo, né? Amplo. Qual é o tipo de alimento desses três que a gente está falando que é o menos recomendado? Porque, na verdade, a gente sabe que se um alimento ele tem zero açúcar ou ele tem zero de gordura, ele tem algum outro tipo de componente para deixar ele saboroso. Sim. A indústria, né, trabalha esses produtos. E aí, na realidade, Teru, nós devemos trabalhar a alimentação mais natural possível. Né? Eu sempre brinco, saiu da terra, foi para a indústria, veio para minha mesa, eu tenho que tomar cuidado. Que cuidado é esse que eu preciso ter? Né? A pessoa diabética, existem dois tipos de adoçante, né? O natural e os artificiais. Né? Então, assim, muito importante trabalhar o natural, estévia, sucralose, o frutose. Né? Os artificiais é aspartame, ciclamato, aí tem uma gama de produtos. A frutose pode ser usada por um diabético, por exemplo? Em pequena quantidade reduzida, sim. Né? Mas o sucralose é o mais indicado e o estévia. Tá. Então, esses alimentos, não existe por exemplo, se eu tenho que escolher entre o zero, entre o diet, entre o light, qual que eu deveria escolher? Depende de cada pessoa? Depende de cada pessoa e gosto. Tem gente que geralmente adoçante tem um finzinho amargo, não gosta de utilizar. Bom seria trabalhar o adoçante natural. Uma dica bem bacana aqui que o Felipe deu outra vez foi, por exemplo, você mistura um suco que não é tão doce, de repente um de maracujá com uma fruta mais doce, manga, com manga, ou laranja com manga. É uma mistura inteligente que não vai precisar de adoçante. E que dá pra quebra um pouco o ácido, sabor, né? E dá o sabor. Existe algum problema em consumir esse tipo de alimento, Sidilene? Diet, light, zero? Mas, na realidade... Tem gente que pensa assim, olha, tô consumindo, tá tudo diet lá em casa. Não tem granola diet, refrigerante diet, só que a indústria, ela substitui, né? Ela tira a gordura, mas coloca um amido. E aí você deixa de consumir gordura e consome mais carboidrato. Você vê até a textura de um produto que eles retiram gordura, muda, né? Então é interessante trabalhar o natural ou substituir, na realidade, tirar mesmo da dieta esses produtos que vai muito para a indústria, né? Trabalhar mais o natural mesmo. É isso aí, gente. Olha, então tudo que Vida e Saúde já tem falado aqui durante todos esses anos, todos esses programas, que é voltar, sair um pouquinho do industrializado, sair um pouquinho do artificial e voltar mais para perto da terra. Quanto mais o alimento fresco for, quanto mais perto da sua origem, melhor vai ser o consumo. E evitar, claro, o consumo desses alimentos industrializados. Agora, se você precisa, se você está numa situação que não tem como, que vai ter que consumir, escolha a melhor opção, a mais perto da natural possível. E de vez em quando também não vai matar ninguém, né, Sidilene? Sim. Vamos para um rápido intervalo, na volta você vai conferir um tratamento e uma conversa muito interessante sobre psoríase. A gente já volta.